Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Um dia decisivo para o Grêmio. O Luiz Eduardo Paluga, ex-conselheiro do Internacional que está aqui conosco, já estava se vacinando. E o Cabistani, que está ao centro, é testemunha ocular dessa informação, assim como o Benhur Pereira, técnico de futebol. Estava dizendo, não, hoje é jogo jogado, o Grêmio já passou, mas não é o sentimento entre os gremistas, mas para ti é jogo jogado já, Paluga. Boa noite. Boa noite aos amigos aqui do programa. Mas eu estou fazendo que nem o Cobalcini. O Cobalcini, nós vamos jogar a final do Gauchão Sub-20 2015, lá contra o primeiro jogo da final, né? E o Cobalcini pegou... Contra quem? Contra o Juventude. Contra o Juventude. Aí fizemos o primeiro jogo no Beira-Rio e o segundo lá no Jacone. Daí o primeiro jogo, o Cobalcini disse assim, o time deles é muito forte, não sei o que, para com protecionismo, que o treinador tem muito disso, né? Elogiar o outro time para tomar um sapato, ó, não tem jeito, final não tem isso aí. Tem mas isso. Hoje nem final não é, né? Hoje é o jogo do ano. Da chave ainda, não é o jogo da chave ainda? Hoje é o jogo do ano pro Grêmio. É o jogo da chave. O treinador faz isso mesmo, Benhur, que ele está falando? Boa noite. Benhur Pereira, técnico de futebol. Boa noite. Prazer aí estar com os amigos aí. Olha, na verdade, cada grupo tem uma tática diferente, né, para se administrar psicologicamente, né? Então é importante que o treinador conheça o seu grupo, né? E aí sim a gente tem uns que a gente elogia, né, o adversário, tem outros não, vão passar por cima, né? Tudo depende, né, de tu conhecer e como esse grupo vai reagir, né? Agora é um grande jogo hoje de noite, né? Com certeza, com certeza. Isso é o importante do futebol. Grandes jogos nós estamos precisando. Inclusive o treinador do Juventude na época é o treinador hoje do Atlético Paranaense, Thiago Nunes. Thiago Nunes. Que está fazendo um bom trabalho, né? Malco Balquini passou por cima do homem. É jogo jogado, Cabistani? Tem esse ar aí que o Paluga tenta dar pro jogo ou não? É de fato uma peleia, é uma partida difícil e o Grêmio vai precisar dar mais do que está dando até esse momento, pelo menos no mês de agosto, para pegar um parâmetro recente para conseguir passar do Estudiantes. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Benhur. Boa noite, Paluga. Não, na verdade, assim, é um jogo que a gente pode dizer que é uma das maiores tradições de jogos da Libertadores para os times brasileiros. A gente pode também dizer que o jogo mais difícil que o Grêmio já enfrentou na Libertadores em todos os tempos foi a Batalha de La Plata. Então, a tradição do Estudiantes a gente não pode deixar de reconhecer. O jogo será um grande jogo, não é jogo jogado, né? Isso é bom para a gente dizer como piada aqui, não é. Da outra vez que eu estive aqui no primeiro jogo lá em Buenos Aires, eu não me lembro quem é que estava aqui, Maurício, mas estavam dizendo, não, o jogo é fácil, vendeu 10 jogadores e eu disse assim, olha, cada jogador argentino que é vendido tem mais 2 na fila esperando para compor o time deles. E foi bem assim que aconteceu. O Grêmio, infelizmente, acabou perdendo. Hoje, claro que é aqui o jogo, a gente está em casa, o Grêmio está jogando completo, já sabe, né, porque não conhecia o time dos Estudiantes, que é um time de jovens, mas hoje já tem esse conhecimento, mas assim, o resultado está negativo para nós temos que reverter o resultado. Não vai ser fácil. O Alzemiro dos Santos Andrade Júnior, no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Reck não está aqui, está na transmissão do jogo, mas a transmissão do programa segue no Facebook. Ele faz uma pergunta para mim, mas eu vou repassar para o Cabistani. Ele fala o seguinte, ó. De boa, Maurício, por que o Renato insiste no André? Diz ele que é de Gravataí, da região do Paluga lá, mas é gremista, está perguntando do Grêmio. Por que insiste com o André? Eu acho que ele vai botar o André hoje. Porque o Jael é uma opção que no banco ele não vai ter no André. Se o André fica no banco, o André não vai mudar jogo, caso o Grêmio precise mudar jogo. O André teve uma participação no gol do Grêmio, lá na Argentina. O André, nesse mês, fez uma das suas melhores partidas, não que isso signifique tanto, porque o parâmetro está baixo, que foi contra o Flamengo, até ele ser substituído pelo Jael. Mas por essas e outras eu acho que joga o André. E também tem outro lado, né? Em quem tu coloca a responsabilidade no grupo? No jogador que custou 10 milhões ou no que veio da Série C? Por isso eu acho que vai o André. Mas tem muita gente pedindo do Jael.
Por que você acha que ele insiste no André? Nós temos aqui um treinador que é o Benhur, ele pode até essa interpretação fazer melhor do que eu, mas enfim. A questão é a seguinte, o Renato pediu o jogador. Então, como é que ele não vai oportunizar para o jogador um período que ele se adapte ao time e que ele tenha tempo para fazer o trabalho que ele sabe fazer? Porque ele não é um mau jogador, ele é, no mínimo, um bom jogador. Então, acredito que seja esse o enfoque que o Renato está dando. Está oportunizando ele com uma sequência de partidas para ter ritmo, para entender como é que é o funcionamento, como é que é o esquema tático, se encaixar ali. É isso que o Renato está fazendo. Agora, minha opinião particular, né? Eu, assim, vejo no Joel um jogador que é limitado, porém ele é muito mais participativo. Ele é um cara que, como chamam, né, a taxa de participação dele dentro do jogo é muito maior que a do André. Um jogo desses pegado, guerreado do jeito que vai ser, acredito, na minha opinião, eu escalaria o Jael. Essa história de, o Jael muda a equipe no segundo tempo, passa pela cabeça de um técnico, Benhur? Eu acho o seguinte, eu não imagino quem vai jogar, eu acho que a grande surpresa seria se o Renato entrasse com o Jael, uma maneira de ser diferente ou fazer diferente do que tem acontecido, mas eu ainda acho que o Renato é extremamente conservador. Ele mantém a mesma equipe, ele altera pouco, ele altera normalmente quando tem algum problema físico, né, ou o cara cansado, mas tecnicamente dificilmente ele muda, né? Ele tenta deixar os atletas à vontade. Daqui a pouco o atleta mal, ele diz, vamos lá, eu estou te dando oportunidade para ter. Eu acho que ele poderia surpreender. O choque seria muito importante no início do jogo para ter o desgaste do adversário. O André vem todo mundo sabe que o André é um ótimo jogador, né? Apesar de ter altos e baixos, né, Maurício? O André é um jogador que em alguns clubes ele foi mal, outros foi bem. Então ele tem essa alternância aí. Mas como é uma decisão, eu também acho que ele não muda, sabe? Mas poderia surpreender com a questão do Jael. Se tu pegares todos os jogos do Grêmio, dificilmente houve uma mudança de surpresa. Se mudou durante o jogo, mas no início do jogo não. Zé, eu até tenho aqui um material que o Bruno, nosso produtor, separou, fazendo uma projeção de banco. E eu acho que passa também por isso uma definição do Renato. O time, todo mundo sabe, vai ter o Groi, vai ter o Léo Moura. Ninguém vai me colocar na cabeça que o Léo Moura vai sair um jogo desse para entrar o Léo Gomes, que, tá crescendo, mas a experiência do Léo Moura conta nesse momento. Aí tem a dupla de zaga titular, a Jeromel, Kahneman e o Cortez na esquerda. Isso aí ninguém coloca nenhuma dúvida. No meio, o Jailson como um primeiro homem, Maicon como segundo homem, Ramiro fazendo a função dele, Everton, Luan e aí a dúvida entre André e Jael. Só que percebam as opções que tem o Renato para o banco, só pode colocar 7. O Paulo Vitor é o goleiro concentrado, vai para o banco. Para a zaga ele tem 2 opções entre os concentrados, Paulo Miranda ou Bressan. Aí aqui joga no palitinho e quem tirar tá bom. Eu acho que essa definição, vamos lá, se ele decide pelo Paulo Miranda que pode fazer 2 funções. Pode fazer 2 funções, porque o Paulo Miranda faz a zaga e faz a lateral direita, 3, se precisar. 3, Mas em especial, zaga e lateral direito. Sim. Caso ele opte pelo Bressan, é difícil ele optar pelo Bressan e pelo Léo Gomes. Porque o Marcelo Oliveira, se precisar, também faz zaga. Então, essas são 2 definições que o que ele definir pouco vai mudar. Mas o Marcelo Oliveira, se ele está na relação, certamente ele vai ser um dos do banco, porque além da questão técnica não ser muito diferente, no meu entendimento, ele também tem a questão do vestiário, que ele é um cara considerado excelente no vestiário. Motivação, esse tipo de coisa, ele é muito elogiado por isso. Mas aí, vamos lá. Mas do Léo Gomes ainda tu tem o Ramiro para dar um passo para trás. O Léo Gomes tu tem o Ramiro para dar um passo para trás. Mas se precisar fechar a casinha, por isso eu acho que vai o Paulo Miranda, por exemplo. Se precisar botar mais um zagueiro, bota o Paulo Miranda. Deve ser Paulo Miranda e o Paulo Miranda e Marcelo Oliveira. Porque aí se precisar fechar mesmo, tem esses 2. Mas é chute. Pode ser Paulo Miranda ou Bressan. Pode ser Paulo Miranda ou Bressan, pode ser Léo Gomes ou Marcelo Oliveira. O Cícero é bruxinho do homem, o Cícero tá certo. Ninguém tira do banco. Aí tu tem Douglas, PP, Tassiano e Alisson. Esses 4 brigam por 2 vagas. Douglas, pela experiência, vai, né?
Pois é, mas o Douglas, alguns dizem que não está 100% ainda fisicamente, é um jogo que pode exigir 100% de um atleta. O Alisson é o Coringa, porque o Alisson pode fazer tanto a do Ramiro quanto a do Everton. Eu acho que vai Douglas e Alisson, não deve fugir disso. O PP foi titular na partida lá na Argentina, mas dificilmente vai figurar no banco. Mas é uma possibilidade também, Douglas, Alisson ou PP. Daqui a pouco o Renato pode entender que se o Luan precisar sair, por exemplo, ou alguém do miolo do esquema do Grêmio precisar sair, ele tem o Cícero. Daqui a pouco o Cícero e Douglas, se ele precisa de velocidade, não é nenhum dos dois. Nisso pode entrar o PP. E aí no ataque, André ou Jael, quem ficar no banco. Só que eu não vejo no André um poder de mudar o jogo como o Jael muda. Se o Grêmio precisar mudar o jogo aos 15 do segundo tempo e já tem o Jael em campo, vai fazer o quê? Por isso eu acho que joga o André. Mas tu pode mudar não tirando o centroavante. Tu pode botar 2 centroavantes. Tu tá voltamos a ser conservador, né? 1 por 1, né? Mas daqui a pouco o André e o Jael numa pressão no final do jogo, por que não? Chuveirinho e tal, qualquer coisa tecnicamente assim. É muito bom jogador. A primeira questão ali, o André tem muito mais carta para jogar do que o outro é limitado. O outro o Jael é voluntarioso. O André é como o Miro falou, é referência como 9 no Brasil inteiro. Tu querias o André no grupo do Inter? Não, eu quero que a gente tenha, tá bom assim. Eu, para mim, desde 2012, sempre sonhei com o Guerreiro. Vou dizer mais, nosso movimento Gigante Colorado, que a gente fez planejamento estratégico e fez 4 módulos de futebol. Tá? O primeiro módulo, o Rodrigo Caetano. Foi o nosso palestrante. Aí lá no dia lá no hotel que a gente estava, dizia, Rodrigo, se eu sou vice-futebol, não deixo tu pular um degrau aqui. Eu pego o helicóptero e te puxo aqui por cima e tu já vai para dentro do Beira-Rio. Rodrigo Caetano. Porque depois ele foi contratado. Isso aí. Não estou dizendo que foi, entendeu? Não foi por isso, não mas foi por isso, entendeu? Não foi por isso, mas o cara tava solto no mercado. É o cara para função. É gaúcho, né? É gaúcho. É o cara para função, entendeu? Tem uma vasta experiência, não só na base. Quando eu fui diretor na primeira gestão lá, ele era diretor no Grêmio, né? Aí depois passou por vários clubes cariocas, eu acho que ele se aprimorou muito. Então o primeiro módulo foi esse. O segundo módulo, o Sandro Orlandelli, que é o scout do Manchester United no Brasil e América Latina. Aí o terceiro módulo veio o Jardine e o Ismânia, que são hoje, quer queira ou não, é o time que está pontando o Campeonato Brasileiro. São Paulo. E todos esses módulos a gente fez, entendeu? E o Guerreiro, eu sempre elogiei desde 2012. O Guerreiro é tipo Luiz Fabiano, é o 9 que quando pisa na área, os caras têm medo, entendeu? Eu tive aqui no programa e eu disse uma coisa e falo novamente. Me diz no Brasil qual é o time que não gostaria do Guerreiro. Não vou entrar Tanto que vários tentaram. Não vou entrar na questão financeira. Sim. Aí não vamos entrar. O negócio em si. Começa a falando do jogador, né? Começa a procurar os times. Daqui a pouco o Palmeiras vai dizer assim, não, eu tenho o Borra e o outro rapaz lá. Mas mais o Borja do que qualquer outro. Guerra. E vou dizer mais. Mas deu, né? Não tem muito o Davidson mais. agora. E vou dizer mais, você falou de 9 do Internacional. Tá, tem o Guerreiro. Tem o Damião. Esse rapaz também, esse argentino que veio Jonathan aí. Alves. Não é tão 9, mas é quase o 9. Galho. E na base, eu, como sou da base, sou apaixonado pelo trabalho de base, eu sou suspeito, até porque eu trouxe um menino com 9 anos de juventude, é o Pedro, que pra mim é mais centroavante que o Brenner. O Pedro Alemão. O Pedro Schweizer. Tem quantos anos? O Pedro é 98, cara. Pedro é 98. Já tá estourando a idade. Um menino veio com 9 anos pra cá, com 9 anos ele já sobrava. Ele jogava contra o guri de 11. Tu vê e aí eu vi isso num jogo e disse, vamos levar esse menino. Aí a família confiou, a família lá do Vale Real. Essa visão é que eu acho que está faltando. A gente estava falando no Jô, no Fred, tu fala no Guerreiro, tudo 30, vamos lá. Tem muitos, vamos Ricardo lá, Oliveira. Ricardo Oliveira. Esse guri do Fluminense joga demais também. Agora apareceu um menino, mas é um, né? É isso aí. Está na mas hora, é que o 9 está na hora de trabalhar isso, né? Tu lida direto com isso aí. O 9 é uma peça... Fundamental. Fundamental, mas difícil. O 9,
O 10... E eu acho que ele rende mais pela experiência depois, né? Porque ele leva tanto choque, ele tem um espaço tão limitado. O atacante, o 9 é sempre da malandragem, né? Sempre da malandragem. O Inter teve aquela época que tinha aí Christian, Robigol, Washington. Nenhum comprovou aqui e depois se mostrou que era um grande jogador. Que ele era triste de ver jogar. O jogar. Jardel, né? Quando se criou, grande centroavante, foram grandes campeonatos, né? Tu vê a Copa do Mundo. Claudio Os 4... Claudio Miro, falecido. Os 4 grande Claudio Miro, falecido. finalistas jogaram com referência, né? Sim. Os 4. O Brasil. O da França não marcou nenhum gol, mas foi campeão. Mas fazia a função tática. Mas daí tinha aquele guri no meio. Os meus guris já conhecem, em função do negócio de videogame. Falavam desse guri, do. Mbappé. Quando eu vi as passadas daquele garoto, rapaz do céu, esquece. O Mbappé joga muito. Joga muito. Mas aqui, ó, só para não deixar passar o Paluga citou, o Ismânia, o Jardine. O Ismânia é o Pedro Ismânia, né, que é coordenador. O Pedro Ismânia, coordenador geral. E o André Jardine é técnico. O André Jardine nada mais é do que auxiliar do... Que é um baita no treinador. Passou pela escola de Grêmio, passou pela escola de Inter, botou faixa em tudo que é lugar. Na base do São Paulo, agora o André Jardine, ele virou uma múmia. Campeão brasileiro no mesmo ano, campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, campeão da Libertadores. Esse é outro que vai chegar ligeirinho. E para mim chega Jardine, chega Cobalcini, chegou esse Thiago Nunes já, o outro gurizão lá que é o auxiliar do Tcheco, vai chegar também, o que era treinador do Inter, do infantil, que ele fez a campanha pelo Paraná o ano passado. O Matheus Costa. Isso. É o nome dele. Tem o Osmar Loss, que já se afirmou. Que o Osmar Loss já é figura carimbada, né? Se afirmou não se afirmando, né? Ele começou no Corinthians, o problema é que no Corinthians, eu já falei brincando isso, mas olha, tem um fundo de verdade. Se o Paluga chegar lá no Itaquerão com 2 bilhetes de trem em São Paulo, que já custam uns R$5, 5 e pouco, chegar com 2 bilhetes de trem e falar que quer um lateral, é capaz deles venderem. Pode ser. Esse Juninho e lateral é peça rara, hein? Não, mas esse Juninho Capixaba é um mistério, porque o Corinthians tinha o Arana, perdeu, que foi antes. Tinha o Wendel, saiu, veio para o Internacional, entra o Arana. E eles já liberaram o Wendel porque sabiam que tinha o Arana para despontar. Depois eles contratam o Sid Clay, que era do Atlético Paranaense, também saiu. E mesmo sabendo que o Sid Clay tinha saído, eles liberam o Capixaba. Alguma coisa tem. Ou o erro de avaliação deles, ou o jogador não se adaptou em São Paulo. Mas Maurício, é difícil, né? Eu até tenho conversado nos programas que eu tenho ido e uma das questões que tu pode acompanhar é os treinadores que ficam mais tempo dentro dos clubes, e aí eu vou falar dos auxiliares. Sim. Quando eles chegam lá em cima, eles chegam muito bem, porque eles conhecem todos os caminhos que às vezes o treinador não consegue se chocar com todo mundo, o auxiliar vem por trás e... É o caso do Odair, eu vejo o Odair muito tranquilo nessa questão, porque ele já deve ter visto tudo que aconteceu. Então, assim, ó... Ele viu tudo que deu certo e tudo que deu errado. E, assim, tem momentos que ele não pode, até por hierarquia, né? Ele pode até falar com o treinador. Só que tem um outro problema. O outro problema é o seguinte, quando esse treinador que vem, sai do clube que ele não dá certo. Tá falando, no caso, quem já é da... Zé Ricardo. Quando Flamengo, troca de clube, sai do ambiente dele, tem dificuldade. Pressão agora. Quer dizer, que ele tem que ter toda a leitura do mapa dele de novo. Aí tu começa... Por isso que eu digo, o treinador, o Internacional fez muito bem ter deixado o Odair e o Grêmio, o Renato. Por isso que os clubes vão bem. Porque o cara tem conhecimento de tudo que acontece. Tu também aprende com o jogador, né? Quer dizer, tu não sabe se o cara é bom daquele lado, desse, daqui a pouco numa outra função. Agora, quando tu sai do teu time lá, dos teus 3, 4 anos, e tu vai pegar um novo problema que vem pela frente, até tu conhecer, passou 3 meses, tchau pra ti. Até porque nesse novo problema, vamos lá, não aconteceu com um treinador nesse perfil. Mas o Paquetá, por exemplo, ele volta para o Botafogo, teve 5 jogos, que no Campeonato Brasileiro naquele período eram 2 semanas e meia, e foi demitido. Às vezes você não tem nem tempo de saber o nome do porteiro para dar bom dia. Aí isso que o Benhur falou, o Flamengo é um exemplo claro disso, né? Tu falou do Zé Ricardo, tu lembra do Andrade? O Andrade foi campeão brasileiro. Saiu dali. Não foi. O Carlinhos Isso mesmo. foi campeão brasileiro. Isso mesmo.
E agora... Impressionante, né? Saiu do ambiente e morreu. O próprio do Botafogo, o Jair Ventura. Ventura se criou dentro do Botafogo, fez uma grande campanha. Saiu dali. É que aí, Benhur, pode ser que eu esteja errado como dirigente, mas acho que não. No caso é o seguinte, tu tem o treinador mais experiente. Tu tem o treinador, tu tem o técnico, tudo isso a gente sabe, a diferença de um e de outro. Mas o treinador experiente, o treinador que já é conceituado no mercado, ele vem e faz uma leitura, ele vem com um grande xerifão. Né? Eu sou suspeito, tu participou junto comigo, Maurício, aqui. O ano passado eu vim aqui e descasquei o nosso treinador que a gente tinha. Mas descascava. Porque eu acho que ele, primeiro... Tá falando do Gordiola? Primeiro, para mim, ele é fraco. Né? Segundo, eu não vou citar nome. Segundo, para mim, ele era mais professor de matemática do que um treinador. Terceiro, pela própria voz, o cara não se impunha no vestiário. Né? E aí, quando veio o Odair... Aí o Odair entrou em 2007, na primeira discussão que o Odair estava, a gente foi lá para a terra do Rubem Paz. Daí o Odair chegamos, depois a gente terminou todo o trabalho, tudo, depois fomos tomar uma cervejinha num barzinho. Disse, Palugão, dá uma força daí. Eu não precisei da força. A qualidade dele, ele se aprimorou tecnicamente. Outro rapaz que vai chegar bem é o Caico, tem uma leitura enorme, foi campeão com a gente lá na Alemanha, ganhamos do Barcelona. Entendeu? Então são ex-jogadores que estudaram, se aprofundaram. Agora eu gostei da tua leitura porque, com certeza, o Odair tem toda a leitura do mapa do Beira-Rio. De dirigente, de funcionário. E é importante isso. Claro que é. De funcionário, daqui a pouco tu tá de jogador. Informação para alguém, mas a pessoa vai passar. Quem é o líder de vestiário e quem não é. Como é que tu vai fazer se o líder que tu não acha que... O líder, ele se mostra para frente de todo o grupo. Como é que tu vai fazer para mudar esse líder se tu acha que ele não é tão líder assim? Isso tudo é função do treinador. De que maneira chegar no jogador... Porque o auxiliar técnico, o Benhur, não vai me deixar mentir, pelo menos não mentir sozinho. O técnico é o cara duro, que toma as decisões. E dá-lhe a pancada. E dá-lhe a pancada quando precisa dar pancada. O auxiliar é aquele, o Benhur tomou uma pancada, vem cá, conversa comigo, o que está acontecendo. E o jogador vai e fala para o auxiliar, o treinador não está me colocando por isso, mas os caras... E se o auxiliar é bom, ele vai dizer, mas fulano não me ferrou. Porque tu deveria de fazer isso, tu não está conseguindo, e aí o cara vai... Por isso que eu acho que aquela... E ainda vou lembrar do Grenal, que eu sempre escuto por aí. O Odair, fechou o time no Grenal. Aquilo ali provou, na minha opinião, prova. O resultado era o mais importante no primeiro momento. Com certeza. Mas tu sabe a dificuldade. E daqui a pouco tu vai dizer assim, eu tenho minha grande chance no Grenal, vou botar meu time lá pra dentro dos caras. Daqui a pouco eu ganho, eu vou virar um super treinador. Se eu ganho, eu viro herói. Mas mas aí o que ele tu tem que calcular o risco. Claro, mas aí já vem, eu acho que todo o conhecimento do grupo. Calcular o risco. Esse grupo não pode me dar isso nesse momento. Eu acho que foi bem isso. Eu acho que foi bem calculado. Eu também acho. E a partir dali parece que deu o up aquele, né? Eu sou suspeito. Eu gosto do trabalho do Odair, ele foi muito criticado no início. Eu deixei por quê? Primeiro, eu conheço desde a base da época da avaliação. Segundo, eu sei... A gente sabe nos bastidores, da mesma forma que dentro do Grêmio tu sabe dos bastidores. Por exemplo, tu fez uma informação que eu não sabia, que o Marcelo Oliveira era bom de vestiário. É excelente. Pois é. Ele é um dos líderes de vestiário. E eu tive a informação que o Guerreiro também é assim. Diz que é um baita cara de vestiário. Então também por isso trouxeram o cara. Aí, velho, tu tem que fechar e não adianta. Tu tem que ter a leitura de vestiário como a gente estava falando antes do caso do Odair. O Odair é um baita profissional. E estudou para isso. Agora nas férias, Europa. O Renato é a mesma situação. O Renato tem aquele domínio do grupo. Mas ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Os caras respeitam também por isso. Mas não é só por isso. E aí voltamos ao Andrade, voltamos a quantos outros jogadores? O próprio Fernandão, que no Internacional não conseguiu se firmar. Então tu precisa ter algo mais. O Renato consegue fazer muito bem isso. Muito. Ele é o ídolo do clube, mas ele sabe também gerir. Claro que esses clubes aí têm um staff muito grande de comissão, de informações, que é um up muito bom, né, no futebol tu ter hoje. Antigamente tu não tinha nada, tu não sabia nem quem ia jogar, né? Quando eu fui dirigente do Sub-20 há pouco tempo atrás, não tinha preparador de goleiro.
fui falar pro homem, assim, não podemos gastar, não, mas nós estamos no sub-20, patrão. Claro, patrão não, porque eu era como é que é? Como eu sou do Inter, eu sou político, tava para ajudar. Não podemos gastar, não. Falou certo, não é gasto. Não é gasto. Aí os clubes do interior hoje, pelo menos os que disputam o gauchão, tem até analista de desempenho. Não, isso foi em 2011, né? Então faz mais tempo. Mas aí o que aconteceu? Não contrataram, mas baixaram o preparador de goleiro profissional para ajudar o sub-20. Então já... Isso é um investimento muito grande. Voltando no assunto da partida de hoje, falando em partida de hoje, já está, acredito que já a bola rolando no jogo do Santos, que agora o Santos tem que fazer no mínimo 3-0 para levar para pênaltis nessa disputa com o Independiente, disputa nos tribunais. Chamou a atenção, claro que eles não disseram quem, que são duas versões dessa história do caso Sanches. Eu até quero ver também se o Santos confirmou a escalação do Sanches, porque o Santos perguntou a Conmebol e questionou por que o Sanches não estava liberado. Vamos ver aqui, o Sanches está em campo. Porque como o Santos foi punido por colocar o jogador irregular, pelo regramento da FIFA, o jogador não tem mais que cumprir a suspensão. Ele já cumpriu naquele jogo e a equipe foi penalizada por ter utilizado ele naquele jogo. Então, o Sanches está em campo. Só isso já vai dar uma celeuma lá para frente. O Santos diz que vai contestar, e as versões do fato, do como surgiu essa história de que o Sanches estaria punido. Segundo a imprensa brasileira, um jornalista argentino, depois do jogo, foi questionar ao Cuca. Não na entrevista coletiva, mas chegou numa conversa ali. Cuca, não sabia que o Sanches está suspenso? Aí o Cuca, como assim? Aí entrou no ônibus correndo e foi questionar o Sanches sobre ele ter sido expulso na Libertadores. Ele falou, não joga Libertadores, faz tempo. E aí ele lembrou, mas em 2015 eu fui expulso pelo River. Aí surgiu a história na versão santista. Na versão do Independiente, um jornalista brasileiro, é claro, eles falam jornalista brasileiro, não citam quem, mas um jornalista brasileiro estaria conversando com alguém, aí o Paluga, que é atento, ouviu e levou para o presidente. Bidu a história deles, né? Óbvio que foram os argentinos, até porque o próprio Sanches, quando foi punido, ele atuava justamente um clube argentino. Foi um plantão de estúdio, um Rogério Belk da vida, que tinha o registro, que chegou, mas peraí, esse Sanches aí tá punido. E aí levou a história pra frente. Mas o fato é, o Santos foi punido, a partida de ida passou a ter um placar de 3-0 para o Independiente, 3 gols do goleiro, porque ele é o capitão do time, então o goleiro tá no ranking de artilharia, por marcar 3 gols em um único jogo. Pode até pedir música naquele programa dominical, né? Marcou 3 gols. E o Santos precisa, então, vencer por 3-0 para levar para os pênaltis ou ganhar por 4-0 para avançar de fase. 4-1 dá o Independiente pelo gol marcado fora de casa. 5-2, mesma coisa. 5-2 é o placar de 95, que o Santos está usando como um mote para relembrar que sim, é possível fazer 3 gols de diferença. Não serve aquele placar, mas 3 gols de diferença é o que o Santos precisa. A bola começou a rolar nesse momento no Pacaembu. O Santos numa situação difícil. Esse é o primeiro jogo complicado para brasileiros. Mas o jogo do Grêmio não é tão fácil assim quanto o Paluga estava tentando pintar. Por onde vocês acham que passa a possível classificação do Grêmio? É pelos pés do Luan ou pelos pés do Everton? O Luan tá meio apagado e o Everton tá resolvendo, mas o Luan é o cara nesses grandes jogos. Na verdade, quem acompanha, né, Maurício? O Grêmio, eu acompanho todos os jogos, desde todos os jogos, quando posso, estou até fora daqui, vou aos jogos. E nesse período que o Luan é o protagonista no Grêmio, é só tu fazer um apanhado, pegar a estatística dos jogos com maior grau de dificuldade. O Luan foi o jogador que fez a jogada ou deu o passe, tipo esse do jogo do Corinthians, deixou o Everton pifado, ou ele mesmo fez o gol na Libertadores do ano passado, contra o Barcelona. 2 gols do Luan, lá o Grêmio ganhou de 3-0. Na final da Libertadores, o Luan faz aquele gol que terminou com o jogo. Quer dizer, o Luan é o jogador... O Luan, assim, no Brasil, acredito que ele jogando o que ele sabe, ele é o único jogador que faz uma diferença num jogo, que ganha
Poderia dizer que ele ganha o jogo sozinho, porque os jogos são muito parelhos e ele é um cara que num jogo muito parelho, em uma ou duas jogadas, ele faz uma diferença no jogo. Benhur. Eu também concordo. Eu acho que, na verdade, o Grêmio é um grande conjunto, né? A posse de bola que dá o Grêmio e que faz é um grande conjunto. Agora, os diferentes é o Luan mesmo, o próprio Everton, né? São jogadores diferentes, né? Mas o Tem conjunto... espectador aqui que tá dizendo que o time do Grêmio é velho. Não, eu acho Nem que tanto. isso aí... o Grêmio tá o quê? No Brasileiro tá em quarto, quinto? Quinto. O Grêmio tá Quer bem no dizer, brasileiro. tá no mata-mata Libertadores. Então, eu acho que a sequência de jogos pode até prejudicar, mas não é o caso. Hoje, com toda a infraestrutura que os clubes têm, a gente não pode achar que o jogador é velho. Senão, tu imagina, os melhores já vão sair, né? O Ricardo Oliveira, goleador, ou o Guerreiro, então vão ter que parar esses jogadores pela idade. Aí o zagueiro Leonardo do Atlético, tudo jogador de 36, 37. Hoje mudou muito, os jogadores que se cuidam conseguem jogar por um bom tempo. Três principais zagueiros do Flamengo, Hever, Juan e Rodolfo. Esse Leonardo que falou, bota zagueiro nisso aí. Mas eu vou fazer uma referência a esse menino. Ele sempre fez... sempre teve declarações, particularmente... Esse menino é o Luan. Eu não gostei de várias declarações dele. Mas agora eu teve o jogo, eu não sei se o Grêmio perdeu ou empatou, e a torcida estava pegando o pé dele. Agora Contra o Cruzeiro. Eu não sei se empatou, né? Foi 1-1. Empatou e ele perdeu o pênalti. Errou o pênalti. Esse jogo aí. Rapaz, eu esperei ele agora, ele vai sair, vai chutar o pau da barraca. Agora eu quero ver. E o guri saiu na categoria. Aquilo pra mim foi a... E vou dizer mais, ele não foi convocado pra Copa só por causa desse temperamento dele. Isso eu afirmo pra vocês. Agora, essa declaração que ele deu, ele disse, olha, saiu muito bem. Muito bem mesmo. O Acho que Tite vai não ficando gosta maduro, muito dele, né? né? O Tite não gosta muito do Luan. Eu não sei se gosta. Por exemplo, a gente tem uma reunião lá dentro do clube e os caras dizem, tu não gosta do... Tu não gosta do Guto Ferreira? Não é que eu não goste. Não tem nada a ver. Só que ele é fraco, ele não é treinador pro Internacional, é simples. É diferente. Não é o caso do menino. Eu não pode... Eu acho que o Tite não vai achar. O Tite não vai achar o menino fraco. Eu tenho quase certeza que são por causa das declarações do extracampo. O Tite valoriza muito esse extracampo, né? Tanto que ele estava quase levando pra Copa o Rodrigo Caio só porque foi bom moço e disse que não foi o jogo que tocou na bola naquela semifinal do Paulistão. Era por isso que o Rodrigo Caio estava indo. O Rodrigo Caio hoje é reserva de São Paulo. Não vamos convencer que era por bola, né? Maurício, mas eu acho que do Luan foi por questão de esquema de jogo, sabe? Preferência de Eu outro acho que tipo o de Tite jogador. tinha um jeito acho que de isso... jogar dele e aí o Luan não se enquadrava, porque o Luan joga mais no centro, né? Eu acho que ele preserva bastante a parte de vestiário. E daqui a pouco, Também, né? O extracampo, acho que talvez isso tenha aí. contado bastante. Agora, o Tite procurou levar o jogador espelhar o jogador, né? Digamos assim, ele levar um jogador igual para reserva, né? Ele não fez uma também se ideia de conservador. foi muito conservador né? nisso. E o Luan realmente não era um cara para o esquema tradicional dele. A única função que ele precisava espelhar, que era do Casemiro, que ele precisava de um reserva, ele não tinha. Não tinha bom, mas Mal o Casimiro também, né? Bota qualquer um, bota um poste ali pra ficar de primeiro volante, mas não bota o Fernandinho, o Fernandinho saiu do Brasil sendo camisa 10. Mas o virou Fernandinho volante. no City, se tu olhar o jogo do City, joga ali. E joga muito bem. Só que aí no City tu tem tempo pra treinar, né? Tu consegue trabalhar. E outra, né, Benhur? O Real Madrid só funciona com o Marcelo na esquerda porque tem o Casemiro. O Casimiro veio jogar com 17 anos no São Paulo. Você pode guardar esse guri. E outro guri que eu vi, e esse foi no Olímpico ainda. Esse foi no Olímpico. Tava o Grenal, tava 1-0 pro Inter. O Grêmio veio para uma escapada, um escanteio, e o Inter saiu 2-1 contra o Grêmio. E o que ficou com a bola na frente do goleiro foi o Pato. E pronto, Pato, nós já sabia, né? O Pato juvenil vai dar um tiro na cara do goleiro e deu. É 2-0 e vamos empacotar a taça, né? Quando viu o goleiro subiu, cresceu. O Cássio. Isso aí foi então 2000. Aí eu disse também. Aí, pra minha surpresa, Isso aí é o quê? 2000? o Grêmio vendeu o Cássio, mas... não, ele pediu para ir embora. Isso aí Sim, não, tudo bem, coisa mas... de Ele é o empresário. terceiro goleiro, né? Isso é 2005 Não, mas então, né? mas, ô meu, esse Grenal... 2004 ou Esse 2005? Grenal foi 2004.
2004. Ele era reserva do Grêmio e foi convocado para a seleção brasileira, não sei se você está lembrado disso. Não tô lembrado. Mas o dia que eu vi, eu disse, pode, E aí, em seguida... esse guri chega e chega bem. Tá aí. Ele foi muito bem na base do Grêmio, né? E eu vi alguns jogos, foi a época bem que eu estava começando como treinador e eu tive alguns jogos de enfrentamento, assim, nossa, ele foi muito bem. Ele era muito... Qual time tu estava no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo. Ele foi muito acima dos outros. Muito acima. Até era o Rodrigo Caetano, que era o diretor da base. Isso mesmo. Diretor da base. Isso mesmo. Deixa eu pegar esse gancho, Beiro. Você falou que estava começando nessa época, então é porque, no mínimo, somando desse período até agora, você tem aí uns 14 anos de experiência. 2004 para 2018, 14 anos. Não fiz grande cálculo matemático para chegar nesse número. Essa ascensão dos técnicos dessa nova geração, que é essa tentativa que teve com o Doriva, que acabou não dando tão certo, voltou já para segunda ou terceira divisão. O Eduardo Batista também está tendo algumas oportunidades em grandes clubes. Aí surge Zé Ricardo, começa a ter espaço o Osmar Loz, mas começa a ter espaço uma nova geração. O próprio Dair no Inter, mas aí faz a migração de auxiliar para técnico principal, mas especialmente os primeiros que eu citei que não fizeram essa migração. Isso é bom para o mercado, porque passa a abrir o leque para outros treinadores, não se olha mais sempre para os mesmos, não é sempre Roth, Abel, Luxemburgo, Muricy, sai daquele lugar comum que existia, porque antes era uma dança de cadeiras. Você sabia, o Inter, por exemplo, ficou esperando 2 meses o Dorival ser demitido do Atlético para contratar, para dar um aumento salarial para o Dorival. Se quebrou um pouco essa corrente, ou esse elo que existia de sempre os mesmos. Isso é bom para técnicos que começaram trabalhos no interior, como você começou, ou é ruim porque para buscar espaço no mercado, porque eles estão valorizando mais os pratas da casa e esse perfil de treinador passa a ter ainda mais dificuldade de entrar num cenário nacional? Olha, Maurício, eu acho interessante o mercado e tudo na vida nós estamos sempre discutindo, né? Se a mulher pode fazer isso, se é branco, se é preto. As coisas têm que ser assim, ou tu é competente ou tu não é. Já começa aí, se a idade não é, se estudou, não estudou. Isso, na minha opinião, não importa. Ou tu é competente ou não é. Existe uma coisa que o futebol mudou, e aí eu vou citar um treinador, e vocês podem me corrigir, principalmente que é do Grêmio. Por que o Roger assumiu o Grêmio na saída do Filipão? Ele era a 4ª opção. Financeiramente faltava. Hoje os clubes, no medo... O Grêmio tentou, na ordem, o Doriva, ou melhor, o Cristóvão, depois o Doriva, que aí teve até aquela entrevista coletiva do Eurico Miranda, dizendo que o Doriva não ia sair, um mês depois demitiu o Doriva, e tentou o Eduardo Batista também. Então, era a 4ª opção mesmo. Não, então, assim, veio a questão financeira. E hoje os clubes estão... Daqui a pouco vou trazer o fulano lá, vai me custar 700. Eu trago um por 100 e poucos. Se não der certo 700, eu ainda vou pagar uma... Eu acho assim, o mercado ele vai girando. Mas tem uns que conseguem contratar ruim por 500 ainda, tá louco? Se tu chegares a pensar, entrou uma nova geração. E agora começou a cair de novo. Aí começou a voltar uns. Aí uns treinadores começaram a se valorizar de novo. Então o mercado ele gira muito, né? Eu acho que se estudou, se não estudou, está preparado, tem que ser competente para fazer a questão. E eu acho que o mercado ele é assim. Se fala em sorte, azar, competência, não. Eu imagino, e todos os treinadores que eu conheço do nosso interior, desse Brasil todo aí que a gente conhece, a maioria que a gente troca, todos estudam, de uma maneira ou outra. Se cobra, às vezes, um curso da CBF. E eu acho que tem que se fazer. Mas aí, quando o cara vai fazer? Se o curso está no meio do campeonato, o clube vai te liberar 10 dias? Mas tu não concorda? Tu queres ir para a Europa fazer como? Se vão te liberar um mês para tu ficar na Europa, como assim? E aí tu pega esse curso da CBF, por exemplo, Paulo, ele tem boa parte dos módulos em dezembro. O que os clubes do interior estão fazendo em dezembro? Pré-temporada. Pré-temporada. Então, tu não concorda? Tem uns que estudam mais que os outros? Não tenha dúvida. Mas eu acho assim, que todos devem ter, e ainda a coisa que eles mais têm que acreditar é no staff, que é nas informações que são dadas. Muitos não aceitam isso. Eu não tenho a menor... Conheço vários treinadores que não aceitam. Eu te trazer aqui uma carta de informações, e o cara, não, eu vou no...
Não, hoje não tem mais. Eu acho que isso está com o tempo contado. Hoje não tem mais. Hoje terminou o jogo 24 horas depois, tu sabe tudo que acontece no jogo. Se tu errou 30 passos, se tu acertou ou não. O Cecconi era analista de desempenho lá no Grêmio e saiu, dizem, porque, dentre outros motivos, o Renato não tinha uma relação tão boa com o departamento. Não aceitava as orientações ou as sugestões, não usava tanto material. E aí ele optou por seguir outro caminho, enfim, deu outro rumo. Cuidado, né? Muito cuidado, né? Porque daqui a pouco vem uma análise... O Renato gosta de escolher as pessoas de confiança dele, né? Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara. Cuidado. Ele é um cara que só deixa os caras dele. Aí vem a análise, o cara tá parado no meio, dá 30 passos na lateral e não erra passo. O time também não anda, ele dá um passo lateral. Não dá pra criticar muito na questão do Renato, porque tu tem que confiar nas pessoas que estão contigo, né? Tu tem uma equipe lá de 20 pessoas... Se tu vai ter gente que tu não confia, cara... Na realidade... O César Bueno, que era técnico, foi técnico da transição... relativiza a competência, né? No caso, porque... O César Bueno sofreu nisso, porque não era amiguinho do Renato. Não foi indicação do Renato. O César Bueno, ele subiu, ele era tido com um ótimo conceito na base do Grêmio. Subiu para o transição, porque era uma necessidade naquele momento. O Renato não o quis na comissão técnica, sendo que o Renato que escalava aquele time da transição. Era o Renato que conversava com o Mas o cara deu margem também, né? Ele perdeu quantos? Mas foi ele... 5, 6, 7 jogos. Foi ele que deu margem. 6. Teve jogos de 4-0. Não, ele jogou... foram 4 jogos do transição. Se ele já tinha alguma coisa, bom, aí você... Mas aí, aí eu te pergunto, Cabistani. Eu sou teu chefe, tá? Eu sou teu superior. Tu tá comandando o time de transição. Eu escalo o teu time, mesmo sem teu treinamento. Tu perde. A culpa é de quem? Eu não sei se aconteceu isso, mas é óbvio. Aconteceu. Se fosse comigo, Maurício, não ia acontecer isso, né? Mas, Maurício, eu acompanhei, porque eu tinha um amigo meu que trabalhava no Grêmio. Ele na Sub-20 também perdeu, de 4, de 5. Então vem uns resultados muito ruins para quem tem uma grande estrutura, né? Não pode. Ele não pode. Tu tem que cobrar. Não Salvo engano, era ele na Copa Ipiranga e não foi tão bem assim. Não pode. Alguma coisa está errada. O cara tem uma sequência de derrota num time grande por exemplo, Internacional e Grêmio. Cara, eu vou voltar ao que eu usei lá em 2015. Internacional e Grêmio tem a obrigação de fazer sempre a final. Sempre. Principalmente nas bases. De infantil para cima. Tem obrigação, pelo que se gasta. Agora, obrigação é uma coisa e tu chegar e ser campeão é outra. E isso eu usei depois quem foi campeão lá. O Grêmio não chegou na final. Chegou no Rosa de Juventude. Mas mesmo assim, tu tem a obrigação de ser campeão. Mas tu ter a obrigação de ser campeão é diferente. Vou voltar ao negócio do Renato. Eu não tenho informação do Tem como cobrar tanto título assim da base? Na realidade, assim, tu tem que... Pra mim, base se forma ganhando. Em estrutura é absurda a diferença. Pra mim, base se forma ganhando. Principalmente do juvenil pra cima. Entendeu? É porque o Grêmio, por exemplo... Do juvenil pra cima, tu tem que formar ganhando. Quando o jogador chegar no profissional, ele já sabe o que é. Tem que ser assim. Mas Paluga, tu é muito... Mas aqui eu gosto de ganhar. Eu gosto de ganhar qualquer coisa. Eu não tô Se for jogo de bonito ou não. Ele tem que trabalhar na pressão, né? Porque tem vai que chegar lá em cima e vou dizer mais. Mas e tem a sub-10, eu também uso esse termo. A sub-10, tu tem uma corda de 50 milímetros de diâmetro. Entendeu? No júnior, tu tem uma corda de 5 milímetros de diâmetro. Mas ela sempre tem que andar esticada. Estou falando como dirigente. Tem que andar esticada com a comissão técnica, tem que andar esticada com os atletas. Sempre tem que andar esticado. Claro que, antes do juvenil, o ganhar não é tão importante. Mas o jogador chegar no profissional, ele tem que ter o gosto da vitória para saber o que é. O Grêmio foi eliminado pelo Cruzeiro 3-0 2 vezes. No Vieirão, na Copinha, no Vieirão. E lá em Eldorado, 3-0. Eu só queria voltar antes. Desculpa. Eu quero voltar antes do negócio do Renato. Todas as informações que eu tenho de bastidor é que eu estou ouvindo aqui. Eu não... Alguma coisa ou outra. E para mim, pelo menos pode ser que eu esteja enganado, o Renato, para mim, é um cara que... Não estou falando de estudar, tu ter uma leitura do time adversário. Estou falando de tu estudar, tu buscar um conceito novo de informação. Eu acho que o Renato não faz isso. Acho.
Ele é ele ainda é aqueles treinadores que vai se tornar em extinção logo ali. Porque vem uma gurizada agora com um calhamaço de estudo junto que vai ser superado essa parte aí. Até porque, não sei se concorda, o Benhur também, até a linguagem do futebol já mudou. Novos termos. Eu concordo que mudou, mas mudou muito para a imprensa e para pessoas do futebol. Eu sempre brinco que um dia nós estávamos falando sobre temporizar, né, que seria atrasar uma jogada. E aí eu estava falando com o Rodrigo, que trabalhava comigo. O Rodrigo é um cara muito estudado. E aí eu disse, Rodrigo, eu vou falar no grupo, vamos ver. Aí chamei 2 lá, sabe o que é temporizar? Os caras... Então, assim, também não adianta, né, nós passar para um profissional, nós passarmos para alguns dirigentes e a imprensa que tem estudado também para poder mudar o conceito. A CBF está tentando fazer isso, mudar, faz parte, né? do media training também. Sim. E aí, mas o jogador, tu sempre, cara, vamos temporizar, o cara, peraí, professor, o que é isso? Me ajuda, né? É mais fácil tu chegar pro volante e falar que ele tem que ir de uma área a outra do que ele tem que ser box to box. É verdade. Não, isso aí também os caras exageram, né? Vamos combinar, né? Os caras exageram. Mas vocês concordam que tá vindo uma nova leva de profissional? Mas vai levar bastante tempo. Eu também acho. Do Benhur até porque o futebol tem essência do tempo da bola. Tem que começar lá do 9, 10 anos ali, aí daqui a 10, 15 anos a gente vai ter isso. Sabe o que eu acho que não deixam fazer para os nossos treinadores? E aí eu vou falar dos nobres da imprensa. Dos nobres da imprensa. O Guardiola, ele faz uma mudança, daqui a pouco ele vem num 3 zagueiros, uma linha de 5, daqui a pouco ele volta num 4-4-2, 4-1-4-1, e é uma festa. Aí ele muda o jogador e é uma festa. O treinador aqui mudou 3 num jogo para o outro, o cara diz assim, mas olha aí o professor Pardal inventando. O cara trabalhava no 4-4-2, como é que tá no 3-5-2? Nós também se tu treinar, não tem problema, né? Não, mas é que... Concorda também? Mas eles não se assiste treino mais. Não. Os caras têm que entender isso aí, né? Não, mas eu vou assim, pegar esse exemplo do Benhur. No meio do jogo fazer isso aí. Eu, pra mim, se quisermos fazer 3 formatação, mudar o time em 3 formatação durante o tempo todo de jogo dos 90, não tem problema nenhum. Mas tem que treinar. Eu vou pegar um caso... Mas os jogadores têm que saber o que estão fazendo. Isso aí. Porque tu faz uma modificação que tu troca a função do cara. O Guardiola ficou 1 ano perdendo com a estrutura... altíssima. Não vou salientar o nome de treinador. Não vou salientar. Só para o 2º ano, melhor campanha da história. Não vou salientar o nome de treinador. O que estão fazendo agora de adiantar a linha da zaga lá em cima, alta, um treinador foi... Eu não vou também nem dizer. Um treinador foi fazer isso aí lá no Inter. Eu falei... Pô, mas o que o diretor político entende? Não, entendo que eu joguei o troço. Eu sei como é que funciona. Não, e ver jogo a vida inteira. Não, também. E era da função, era goleiro. Era goleiro. Só que não goleiro desses gramadinhos tudo bonitinho. É goleiro de vários e amador, é diferente. Aí, linha lá em cima, passa. Cara, não dá pra fazer, não dá. Não, tudo bem, estão treinando? Não, estamos treinando, tudo bem, tá. Aí, em dezembro de 2015, eu pedi demissão da base. Até porque a gente tinha Iago, tinha lá os 2 laterais, que juntando os 2 não dava 1. Tinha o Jefferson e o... E aí já tinha o Iago, que o Iago ia chegar e ia jogar. E o Iago, esse em seguidinha, pode anotar aí. É seleção, esse guri aí. Mas os 2 laterais lá da esquerda eram o Jefferson e o... Deixa eu ver. Tá no Brasil de Pelotas. Tá no Brasil de Pelotas. O Arthur, isso aí. Aí... Jogou a final do Gauchão. Aí tinha o Iago e o Rogerinho. Daí, o Iago vai chegar, Rogerinho, venderam o Rogerinho pra Itália. Aí, então foram várias coisas que... Daí eu não vou assinar junto com coisas que eu não concordo, não preciso, né? Aí, fui ver a Taça São Paulo. Treinador, linha lá em cima. Eu, fez um jogo, deu certo. Pegou Osmar Loss no mata-mata. Linha lá em cima, Osmar Loss, a bola aqui. Deixou um jogador, toda a linha do Inter adiantada, deixou um jogador 5 metros antes da linha do Inter. Pronto. Deu um balão pra área e a gente não tinha goleiro pra te fazer isso aí. Tu tem que ter um goleiro muito bom que ele sabe sair. Tem que sair com o pé muito bem. Tem que sair muito bem. Meteu a bola no balão, claro. Ele foi ver, viu, botou o peixe lá, Inter fora por causa da jogada
da linha alta. Nessa história de esquema tático e de mudança que a gente critica aqui... E aí eu era o Rui. O Tite... Porque eu alertei. O Tite, que treina a imprensa, ele faz um grande media training ali. Ele mais doutrina a imprensa do que o Luxemburgo fazia aqui. Quando se perguntava maçã, ele respondia banana. Aquilo ali era fichinha perto do Tite. O Tite botou o Gabriel Jesus a fazer o corredor esquerdo. Ele estava de auxiliar de lateral, ele que era o centroavante. Se fosse o Benhur fazendo isso aqui no Cruzeiro, no Novo Hamburgo, estava na rua, não esperava nem o outro dia. Mas o Tite, como é o Adenor e tal, aí pode... O Tite conseguiu, né? Da fase de classificação aqui na América do Sul. Ele jogava de um jeito e foi jogar a Copa do Mundo de outro, cara. Foi ou não foi? Eu tenho que chamar o primeiro intervalo comercial. Trocou o esquema de jogo. Mas tem uma Ele tira o Renato Augusto. Cara, tu tá louco? Tem uma conclusão bem simples. Vale quem ganha. Se ganhou, é o cara. Era isso, cara. Tu ganhou, se tu deu for cara. campeão, deu Deus. certo. E vou mais. Desculpa, vou matar só para outro exemplo. 1987, Grenal do século. Casimiro expulso. Abel... Não vai falar mal do Abelão, senão Não, tá louco. Como é que eu vou falar mal do Abel, cara? Tá louco. O Rec vem lá da Grenal, lá da Arena até aqui só pra te dar um cartão. O Abel tem que ser reverenciado o resto da vida internacional, cara. Tá louco, meu? Não existe. Só que o Abel lá em 87... Foi 87 o Grenal do século, não foi? Ou foi 89? 87. Moral da história. Casimiro puxou o Edu fez as duas. Fez a lateral e a ponta esquerda que tinha na época, né? E aí o Grêmio tinha sido muito superior no primeiro tempo. Nossa, era pra ser uma goleada. Muito superior. O Internacional foi lá com o Maurício e com o Edu e o Nilson centroavante. Só que ele fez essa enjambração do Edu Lima. Meu Deus do céu, um dos maiores Grenais que eu vi até hoje na minha vida. E o Beira-Rio lotado com 90 mil pessoas. O Grenal do século é 89. 89, ó. 87 e 89, isso aí. Em 2014 completou 25 anos, então é 89. Eu vou fazer o primeiro intervalo comercial. Sei que daqui a pouco eu tenho que liberar o Paluga também para outros compromissos. Mas só responder aqui a pergunta do Mauro de Alvorada, depois tem umas perguntinhas para ti. Por acaso ele não vai sair mais cedo para ir na torcida do Estudiantes. Bom, eu não sei. Não. Tá fardado para os Estudiantes, olha aqui, ó. Ele tá acompanhado de 2 torcedores do Inter aqui, mas o Ayrton e o Claudinho aí junto. É que eles vão virar o casaco ali, vai dar 2 Estudiantes. Mas aqui, ó, o Mauro de Alvorada tá me perguntando... Já torci para Paraná, muito time ruim. Cara, mas aí deixa eu torcer para Estudiantes. É muita coragem. O Mauro de Alvorada tá me perguntando aqui se o César Bueno não veio contratado do Coritiba direto para transição e sub-20. Não, ele veio direto pro sub-20. Quando ele sobe para transição, ele sai da base e passa a ser funcionário, entre aspas, do profissional. É como se fossem 2 departamentos. Como na sua empresa, tem o departamento administrativo e o financeiro. Eles ficam ali mais ou menos, um na porta na frente do outro, mas o chefe é diferente. Então isso aconteceu com o César Bueno quando ele sobe para transição. O Grêmio coloca outro técnico no sub-20 e aí, quando o Renato diz que não o quer na comissão técnica do principal, ele é demitido porque não tinha como voltar mais para a base. E da questão de, mas perdeu no sub-20, tem um outro lado que é importante destacar. O Grêmio adota como hábito, ou pelo menos divulga que adota como hábito, colocar os jogadores mais novos nessas competições para eles ganharem cancha. Se dá certo, não dá certo, se faz ou não faz... Não sei, mas... Tem usado isso. Só se foi 2016, 2017. 2015, não. Isso é uma política recente com o presidente Romero. Tem feito isso. Então, esse é um lado que pesa também. Depois do intervalo comercial, tem um espectador que, na verdade, é da nossa equipe aqui, o Fernandinho, ele que coloca o crédito. Então, cuidado com a resposta. Tá bom. Ele tá dizendo aqui, ó, o Paluga disse que o Iago em breve é seleção. Mas ele diz também, neste programa, que o Charles é um jogador que deveria, ou que tem potencial de ir para a seleção. Por que o Charles não é aproveitado no Inter? Paulo Luca responde depois do intervalo. Tá machucado. Nunca vai ser volante. 8-2, de volta com o Cadeira Cativo. O Leandro de Guaíba está complementando a informação. E é fato, o Grenal do século foi disputado em 89, mas valia pelo Brasileiro de 88. Coisas do nosso calendário. Paluga, essa questão do Charles, por que ele sequer é aproveitado? Porque ele é visto no Inter, ou pelo menos é a ideia que nós temos, que ele é um substituto para ou Dourado, ou Edenilson, ou Patrick. Especialmente para a função do Dourado, que está fazendo a função de primeiro homem do meio campo. Mas, quando o Dourado saiu do time, quando estava suspenso,
O Odair não pensou nem no Gabriel Dias, nem no Charles. Ele recua o Edenilson e o Patrick e monta um esquema diferente, coloca o Zeca no meio. Por que o Charles não está tendo espaço? Sou suspeito de falar do Alemão, né? Muito. O Alemão, quem primeiro a ver ele lá entre Ser Santo Ângelo e Esportivo, a gente foi ver um zagueiro pelo lado esquerdo e aí a gente acabou vendo o lateral direito, que ele fez a lateral. E aí, a partir dali, a gente começou, eu disse, não, ali eu já descobri que ele era 9,6, só que isso foi em 2015, né? Meio de 2015. Daí, não, joga. E aí, para minha surpresa, veio, se adaptou, tudo. E o Alemão, ele é muito forte na primeira bola. A primeira bola... 9,6 em 2015, ele tinha 19. Isso aí. E jogava o gauchão. Pro jogo mascado. Eu sabe bem. Um menino com 19 anos. Sabe com quem ele me parece? Com o Ademir Keif. É o primeiro. Não pode ser segundo, não pode ser terceiro, entendeu? Eu jogava ainda, né? Eu me lembro do Ademir na frente daquela passada larga. Aquela passada larga, daqui a pouco aparecia lá na frente. Passada larga, desarma, tem um baita no cabeceio, entendeu? Mas ele não está sendo cotado para substituir ele o Dourado. Agora ele está lesionado. Ele vem... Ele sofre com lesões? Não posso dizer... Eu não posso dizer... Ele vem sofrendo lesões sistematicamente dentro do Internacional. Tá? E ele surgiu como uma salvação numa época ruim pro Inter. Isso mesmo. E também para um base. E o Alemão, ele pegou e fez um gol ainda, quando ele entrou, ele fez um gol. O base se ele começou muito bem, né? Eu lembro de ele ter começado muito bem. Depois não se firmou. Fez um gol e aí tudo muda, entendeu? Agora, pra mim, como... Eu sou dos antigos ainda, tá, meu? Eu gosto de 2 torres como zagueiro, um perna esquerda, e gosto do volante também uma torre. Então é que eu gosto desse tipo. Hoje não, hoje os caras querem um volante que saiba jogar, eu prefiro deixar um cara guardadinho. Ele sabe jogar, né? Não, sabe, mas não dá pra... Eu sabe? acho que ele tem uma intensidade até o muito meio boa campo. de jogo, assim. Até mais que o Dourado, a intensidade de marcação. A intensidade de marcação dele é muito melhor. Melhor. Só que ele não tem a saída pro jogo. Não, e comparar com o Dourado tá há quantos anos entre os titulares, ou pelo menos no grupo? Já falei isso aqui e vou falar de novo. Cuidado. Já falei e vou repetir. Quem sai da base e joga, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Pato, Ronaldinho, não é mais que isso. É só cara que é top. Senão tu tem que ter o Dourado, tu mesmo falou, o Dourado, ele foi com o Fernandão, foi a primeira vez, né? Sim, mas ali foi muito rápido. Ele se afirma com o Aguirre. Se afirma com o Aguirre, mas olha quanto tempo demorou para se afirmar. Aí depois, mesmo assim, passou por Ele não fez o bom campeonato do brasileiro ano passado. O ano passado queriam matar o cara. Queriam matar ele. Não, até... crítica. Isso aí. Mas 2 meses atrás queriam matar ele. Aí foi o grande mérito do Odair. O Odair mudou um sistema que eu gosto de jogar, que seria um volante, entre aspas, que é o Patrick, fazendo um corredor da esquerda, um Edenilson fazendo o corredor da direita e um volante centralizado. Quer dizer, tu vai fazendo as proteger coberturas, os dois e a frente. Faz cobertura, tu tem como chegar. Se o extremo não volta, tu faz o balanço com 3 para marcar, tu consegue. Ele protegeu o Dourado. Como o Inter jogava? Com 2. Quer dizer, daqui a pouco ficava o time não contra sabiam quem 2 tinha que jogadores. Aí o Dourado não tem essa mobilidade toda. Ele tem além de não ter mobilidade, não tem o pulmão. O senso de cobertura dele, que é, na minha opinião, o melhor do Dourado. Então, hoje, o que acontece? O Denilson sai, o Dourado tá junto. Sai o Patrick, o Dourado tá junto. Eu acho porque que ano passado ele chegava sempre atrasado porque estava sobrecarregado. Ele tem que ficar centralizado e fazendo a cobertura. E vou dizer mais, para não dizer que eu elogio só os nossos. Corre mesmo. Esse menino, o Jailson, esse cara primeira vez que eu vi ele... Esse aí também... Esse chega bem. Pra falar. Sou suspeito. O cara não pode ficar fora do time do Grêmio. Mas isso eu falava pra mim, o meu gremista,
Cara, um dos maiores erros do Renato foi não ter colocado ele e ter colocado o Cícero lá. Exatamente. Quando tinha aquele Moreno mais forte que foi pra... Wallace. Esse guri entrou junto com... Não entrou junto com o Wallace? Não, foi um pouco depois. Na Mas saída assim, do Wallace, ele substituiu. Isso aí. Um ano e depois. ali eu já disse, esse guri joga mais que o... Porque ele jogava mais de meia, né? Aí recuaram ele para fazer essa função. E o Grêmio já joga diferente, né? Joga com 2 volantes. E o... Vamos usar o Miguel, né? Do Ramiro, que vem para dentro também para fazer essa marcação, né? Dar esse poder, né? Mas o Jailson tem uma capacidade, é importante você estar falando, porque ele sai, ele faz a função de primeiro, entrega a bola pro Michael e pula para terceiro. E tem a condição de voltar para primeiro depois que perde a bola. E é um volante alto. Não, é um cara que tem um enorme de uma capacidade física, entendeu? E sabe fazer muito bem essa movimentação. Porque o Michael, não foi pro Santos por detalhe, né? Isso aí eu não entendi, graças a Deus, né? Mas eu sei que o Michael funciona muito bem hoje pela condição física dele quando tem o Jailson. Você pode... Tem que ter alguém do lado correndo. Ele precisa, mais lento, né? O Michael precisa de uma bengala hoje. Ele precisa de uma bengala, porque ele não tem mais a condição, ele não tem a condição física de fazer toda a movimentação, ele precisa pegar a bola e fazer aquele passe, porque ele tem uma qualidade fantástica no passe para furar a linha e tal, né? Aquela coisa que ele consegue fazer. Agora, sem um cara desse tipo trabalhando para ele, fazendo essa função, ele não consegue mais o Michael, entendeu? Então, a importância do Jailson no sistema de jogo do Grêmio é bastante grande. Eu preciso liberar o Paluga daqui a pouco. Quero deixar essa questão em aberto para ti, Paluga, e também a questão... Qual delas? Essa... A gente tá falando, enfim, dos volantes e tudo mais. Tu quer voltar porque eu disse que o Charles ia ser seleção? O Charles... Ele guardou isso, o Fernandinho? Não, isso aí o Fernandinho, guardou? Isso aí é pergunta do Fernandinho. Mas eu quero que você fale sobre o aumento das mensalidades do Internacional, que foi aprovado ontem também no Conselho Deliberativo. 25%. Sou contra, meu movimento foi contra. Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento nem para o país. Mas tem argumento que se estude o ano que vem, entendeu? Mas, enfim, o Conselho, como tem a maioria da gestão, e eu não estou criticando, veja bem, e tem a maioria da gestão porque a gestão passada fez isso acontecer, porque fizeram um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho. Mas eu não estou criticando agora. Como a gestão tem a maioria, ela passa o que... Mas foi apertada a votação, né? Foi 118 foi apertada, mas faltaram 90. 100 conselheiros. Pois é. Entendeu? Então, isso o torcedor colorado ele tem que, o sócio colorado ele tem que se antenar e votar em quem participa das reuniões. Votar em quem realmente quer. Agora, já fica tem que ter muito cuidado disso aí. Hoje a gestão está fazendo um baita de um trabalho no futebol. Quando não é, a gente critica. Vim aqui, critiquei veemente em relação ao Guto Ferreira. Nunca crítica pessoal. Tem como fechar as contas sem aumentar a mensalidade? Porque o Profut está aí. Ano passado já deu BO. Vai dar outro? Não sei. Não sei. O que eu acho que tem... Eu acho que vai acontecer de ser vendido no jogador. Eu acho que vai acontecer de ser vendido no jogador. Mas quem? Mas o Internacional pegou muito dinheiro no mecanismo de solidariedade, né? Do Alisson, qual é o outro? Pegou do Alisson, do Fredinho. O Alisson é outra coisa também, né, gente? O Alisson rendeu quase mais no mecanismo de solidariedade do que na venda. O Alisson é outra coisa. O Alisson tinha que ter sido feito um trabalho diferente para o menino não ter saído do Internacional naquela época. Tinha que ser conduzido... mas o empresário... Cara, o empresário tem quantos empresários? Pô, tinha que ter feito... Esse dinheiro hoje, que foi passado da Roma para o Liverpool, esse dinheiro tinha que ser todo do Inter, cara. Isso aí tudo... Mas eles não pagam tanto quando compram daqui. Não, teria que passar. Lá no mercado europeu, eles inflacionam muito. Quando foi feito o negócio do Pato? Mas isso é tudo... São assuntos que a gente tem que... A gente tem no planejamento estratégico do movimento de ser como o grande clube formador do país da América Latina. E tem como ser feito isso aí, entendeu? Hoje, o jogador argentino ele tem uma taxa de devolução menor do que o jogador brasileiro. É importante isso. O brasileiro chega lá, não tem arroz e feijão, ele quer voltar. Quando tu tem uma taxa de devolução menor, o teu produto é mais caro. Entendeu? Não estou dizendo que tu vai vender, mas vamos supor,
240 milhões, não foi? Não foi isso aí? Foi 70 milhões de euros. 240 milhões. Mas que o Inter ganhasse 120, a metade, que não fosse 240. Não seria bom 120 milhões? Qual goleiro a gente conseguiria vender? Só o Alisson mesmo. Só o Alisson. Mas com a Copa, ou tu acha que eu não pegaria a Copa? Pegaria, igual. Não sei se seria titular absoluto na O Copa, quê? como foi agora. Com o Pavan? O Lomba, esse tu não acha? O Lomba tá bem. Olha a resposta. O Lomba tá bem. O Danilo não tava tão bem. Mas o Lomba tá bem. E o Danilo, quando veio para cá, também não era tudo isso. O Danilo cresceu no Internacional, depois teve uma queda, e o Lomba tá chegando. O Pavan é um baita preparador de goleiro. Um baita preparador de goleiro. E não é à toa, toda a base, todo profissional hoje do Inter é só base. Toda a base do Internacional tá ali. E isso também, isso é graças a Deus, a gente muda a gestão, sai gestão, se tem essa lucidez de se manter os grandes profissionais do clube. Que graças a Deus a gente forma muito profissional, não só jogador, mas profissional da base lá no celeiro de Ases. Obrigado, Paluga. Sei que você tem outro compromisso. Isso aí. Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre o Grêmio que entra em campo daqui a pouquinho contra o Estudiantes para a Libertadores. Já voltamos. Cruzeiro. 8h16, de volta com o Cadeira Cativa. O Benhur faz a lembrança e correto. Mandar um abraço pro Ricardo Ramos, lá de Gravataí, faz o trabalho com os estrelinhas, né? Trabalho social com a gurizada ali de Cachoeirinha, da região, para onde está se mudando o Cruzeiro. As obras estão evoluindo no estádio, quem sabe no próximo ano. Infelizmente na divisão de acesso o Cruzeiro, mas quem sabe no próximo ano consiga inaugurar o seu estádio e comandar partidas na sua casa de fato. E é muito importante esse trabalho social que o Ricardo Ramos faz, é muito importante. Mandar um abraço também, tá pedindo aqui na nossa live do Facebook, pro Fernando Bresolim, tá sempre a nossa audiência. Também aqui manda mensagem o Teobaldo Mesquita, que tá no Paraná, sempre na audiência. Ele já manda cedinho a mensagem registrando que tá acompanhando o nosso Cadeira Cativa. Hoje, logo mais, 9h45, tem Grêmio em campo pela Libertadores. O fato do time do Estudiantes ser uma equipe muito jovem, sem trocadilhos com o nome Estudiantes, que nem o REC estava fazendo segunda-feira com o professor Enio Kaufmann, mas o fato de ser uma equipe com média de idade baixa, isso pode ser não um facilitador para o Grêmio, mas isso pode fazer com que o Estudiantes não consiga impor aquela catimba tradicional dos argentinos, não consiga amarrar tanto o jogo, Benhur. Olha, o jovem, daqui a pouco o cara quer sair logo e marcar 1-0 para resolver logo a partida. Mas eu acho que o argentino também, taticamente, ele sabe se portar e ele adora, né, aquele jogo fechadinho, sabe o potencial do jogo hoje à noite. Eu só acho que, se vocês lembrarem do jogo lá na Argentina, foi uma coisa que me chamou a atenção, principalmente o início do jogo, ou o primeiro tempo, de muito choque, né? Eles não deixaram o Grêmio se armar muito, né? Enquanto você fala, Benhur, eu vou pedir pro pessoal da nossa produção aí para separar os lances, para colocar, tá no ponto já os lances dessa partida, porque é interessante fazer essa análise também de como eles jogam. Muito choque, né? Muita marcação, foi muito pegado, e isso complicou um pouquinho o Grêmio, que tem mais, né? A posse, o toque de bola, né? Fica tocando, os caras ficam batendo, não é muito fácil, né? Não é fácil. O sistema de jogo deles, na verdade, o sistema de jogo dos argentinos é um sistema permanente, digamos assim, né? Eles já têm isso é uma coisa cultural deles. Então não é uma coisa que vai ser porque enquanto pela você fala, simples troca, a gente está vendo as imagens da primeira partida. Mas pela simples troca de jogadores, também o time não é todo, tem vários jogadores jovens, mas tem jogadores experientes. E não é só esse fato que vai determinar alguma esse facilidade. Esse gol era para mudar o confronto, né, do André. Se ele faz esse gol... Eu não acredito nisso, viu, Maurício, que isso vai influenciar no jogo. Não acredito, porque eles têm um time bem montado, agora tiveram um resultado foi contra o Boca, que eles ganharam de 2 ou 3-0. 2-0. 2-0 contra o Boca. Cara, já é um time que está consolidado, né? Já ganhou do Grêmio, ganhou do Boca, 2 times que estão ponteando a Libertadores. E os jogadores têm qualidade, não, né? São o gol que o cara fez, por favor. Não é. De qualidade. Foi o primeiro gol dele, né? Do Apaolaza.
marcou esse gol aí lá na Argentina. Começou bem a carreira, então, seu primeiro gol aí. Teve um narrador argentino, se não me engano, da rádio La Red, estava comparando ele ao Batistuta com esse chute. Que pressão pro jogador. A velocidade dos caras, né? Mas de fato, especialmente pelo primeiro gol, né, Benhur? Esse gol acabou dando uma confiança a mais para os argentinos lá para fazer essa marcação de pressão. Na frente do seu torcedor, né? Agora, como tu falaste, né? Imagina se o Grêmio sai na frente com aquele gol do André. A mudança que daria, a pressão que seria, né? Por isso que hoje é importante. Se o Grêmio conseguir sair numa pressão alta, conseguir fazer um gol cedo, aí tu pode alterar, questão, né, o clima da história. Muda toda a questão, mas eles estão com a vantagem, né? Estão com a vantagem. Estão com a vantagem. Então, não é tão simples. Eles vêm com tranquilidade de poder administrar o resultado, né? A vantagem só não é maior por esse gol. Esse gol que o Grêmio conseguiu. O Grêmio é muito bom na bola parada, né? Tu vê que nesse jogo o Grêmio perdeu uma outra chance ali acho que no começo, e também perdeu uma chance de uma jogada de cabeça, né? Quando a gente fala que o Estudiantes é uma equipe que ganhou do Boca 2-0 e é uma afirmação verdadeira, a gente não pode ignorar esse fato, mas é o mesmo Estudiantes que perdeu para o Godoy Cruz por 1-0, resultado que serve para o Grêmio, e que perdeu para o glorioso Belgrano por 2-1, resultado que leva para as penalidades. É o mesmo Estudiantes que ganhou de 2-0 do Boca, então... Se tem o lado, entre aspas, negativo de você fazer a análise, mas é uma equipe que enfrentou o Boca de igual para igual. Isso aí, mas também perdeu isso aí pode ser a representação da juventude, né? A grande variação, né, Ben? Ele varia muito. Um grande jogo também. De repente é um time que vai bem num grande jogo. Grande jogo, Aí... Grêmio e Boca, nos jogos importantes, eles foram bem. Daqui a pouco relaxaram por ser jovens. Sim, já ganharam, estão bem, né? Já se sentiram, então aí não vai, mas assim, não é jogo fácil, não é jogo jogado. O jogo vai ser um grande jogo, é um clássico, isso aí a gente tem que entender. Não vai haver facilidade. Se o Grêmio passar, vai passar com dificuldade. Não vai ter goleada, não vai ter nada disso. Depois do intervalo, Newton Cabistani Portaluppi e Benhur Pereira Gaúcho vão divulgar aqui a escalação do Grêmio, o que eles acham que o Renato vai aprontar para esse jogo. Já voltamos. Não. 8h23 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Depois eu sigo contando essa história, tá? Essa história fica nos bastidores. O Danilo de Sapucaia tá mandando a mensagem aqui. Boa noite. Maurício e os demais, sou fã do Cadeira. Gostaria de perguntar ao grande Benhur, pela experiência dele, não estaria na hora do Renato sair do Grêmio? Olha que sou gremista. Abraços. O Benhur vai responder daqui a pouquinho, porque agora eu vou ter um recado muito importante para quem está em casa. Já vai começar a rodar aí na tela as casas da Madelomba e da Construlomba. É uma casa mais bonita que a outra. Aí você está vendo uma casa de alvenaria, mas a Madelomba e a Construlomba tem também casas, tem tanto casas de alvenaria financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou casas de madeira com financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou no plantão de vendas. Fale agora com o Fernando. 98631-7709. Visite o site Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .com.br. Uma casa mais bonita que a outra que você pode construir em qualquer lugar com a Madelomba e a Construlomba. Cachorro quente do R. Então aqui as caixinhas, ó. Hoje tem azul e tem também a vermelhinha, em frente ao Colégio Rosário. É o original, recusa imitações. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. É Independência, em frente ao Colégio Rosário, todo mundo sabe como chegar no mais tradicional cachorro-quente. É único, recusa imitações de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385.
Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas pelo código de área 51-3215-6600 ou envie um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diga que assistiu Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque a sua convenção para o Hotel Embaixador na Jerônimo Coelho, bem próximo da Duque de Caxias, com amplo estacionamento. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas em horário comercial 3466-6133 ou acesse facchi.com.br. Essa pergunta do Danilo de Sapucaí, ele quer te complicar bem. Não, na verdade... O Renato tem que sair, não tem que sair, tá na hora, não tá na hora? Na verdade, não. Eu acho que o Renato faz um grande trabalho no Grêmio. Títulos, futebol de qualidade, mudou a nível nacional um jeito de jogar. Jogadores do Grêmio de base, jogadores valorizados, jogadores que foram negociados e vão ser negociados. Então, o que tu quer melhor que isso? Agora, chega uma hora, o treinador, às vezes, ele fica por aqui do clube, não falando por mal, mas querendo novos ares. A própria direção, às vezes, também chega uma hora, ele já quer mudanças. Eu acho que o Renato, se ficasse no Grêmio, eu de fora, não participo do dia a dia, não sou um dirigente, nenhum gestor, eu acho que ele faz um grande trabalho. Eu volto a dizer, títulos, jogadores para negócio, e a mudança de futebol, o Grêmio é competitivo a partir do Renato novamente, Eu entendo o seguinte, o Renato, no ano e pouco primeiro que ele ficou, que ele esteve no Grêmio, ele ganhou 2 títulos, um de nível nacional e um de nível internacional. E ele só não ganhou o Mundial, entendeu? E já nesse ano ele conseguiu também ganhar já o título regional que faltava. Então, na verdade, os desafios dele já são quase que superados, digamos assim. E pela maneira de ele ser, que é um cara que sempre gostou de desafios, eu, na minha opinião, não por iniciativa do Grêmio, eu acho que por iniciativa dele, ele não vai ficar. Eu acho, na minha opinião, é essa. Não tenho informação disso, não tenho essa informação que o Maurício deu aqui, mas, na minha opinião, pelo perfil dele, ele não fica. Até que, culturalmente, nós não somos que nem a Europa, que o treinador fica 10, 5, 6, 7 anos, Não é a nossa cultura. Não é. E ele já faz um trabalho, acho que 2 anos... 2 anos, vai encaixar 2 anos agora em setembro, outubro. 2 anos. Ele entrou em setembro de 16. É isso aí. Agora daqui uns dias aí ele deve estar fazendo 2 anos. A nível de Brasil já está bom tempo. Ele fez um trabalho espetacular, sem reclamações. Ainda não é uma escalação oficial, mas alguns repórteres que estão acompanhando o jogo dizem que o burburinho nesse momento lá na arena é de que o Jael começa a partida. É a minha opinião. Eu acho que vai ser o Jael. Vocês acham que é certo, jogo brigado, é jogo para o Jael entrar. Você não vai ter alternativa de mudança, eu não vejo isso. Inicialmente o choque é importante. O início do jogo vai ser fundamental. O cansaço do adversário, alguma coisa, entra um jogador tecnicamente. Ou se não, aquilo que a gente estava falando, porque não 2 centroavantes no momento de dificuldade, Não foi o lance do Cícero e do Jael e do Cícero que deu classificação do Grêmio lá da Libertadores, a vitória, O nosso lateral direito jogou na área, Jael escorou e Cícero fez o gol. O Edilson jogou do meio campo para a área. Final da Libertadores. É isso aí. Agora sai uma escalação oficial já. Não é, o Grêmio ainda não divulgou a sua escalação. O Renato ainda não passou para a assessoria de imprensa para divulgar. Mas os jogadores já assinaram a súmula e já saiu em uma escalação passada para a Fox, que é a emissora detentora dos direitos do jogo, uma escalação com o Jael no time. Também acho então, que Jael confirmado como titular. Jogo pro Jael. Sim. O time do Grêmio, time banco, eu vou passar para os nossos espectadores. Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Everton e Luan, com o Jael no ataque. As opções do banco: Paulo Vitor, Paulo Miranda, Cícero, Alisson, Pepe, Douglas e André. Essa é a opção do Renato. Para as 9h45 enfrentar o Estudiantes. Obrigado, Cabistani. Obrigado, Benhur Pereira. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, a partir da 1 da tarde, a repercussão completa
desse jogo e dos demais da Libertadores. O Santos, por exemplo, está empatando em casa, está sendo eliminado da Libertadores e a exemplo do que fizeram em 95, os jogadores ficaram no gramado no intervalo. Está no intervalo de jogo, o Santos está no campo e querendo virar, mas é difícil a situação do Santos. A do Grêmio não, e a gente repercute amanhã. Boa noite.